Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vou chamar aqui o pastor Erivelton. O pastor Erivelton é o pastor aqui, superintendente da Escola Bíblica Dominical. E hoje ele está fazendo o lançamento de um livro aqui que ele escreveu, né? Eu já tenho uma cópia, muito especial, muito bem feito, trabalho de primeira. E é lógico, o mais importante é o que está do lado de dentro, o conteúdo, tá certo? E hoje ele lança o livro. Assim que terminar aqui o culto, eu falo de novo e você passa lá e adquira esse material, que tem certeza que vai ser bênção para a sua vida. Leitura, né, é algo tão importante na nossa vida. Quem lê mais, sabe mais, tem a mente mais aberta, percebe melhor as coisas, né? Melhora o vocabulário, melhora a capacidade de argumentar, né? Então nunca perde quando você lê. E aqui a gente está dando essa, estou dando essa palavra aqui porque o pastor Erivelton é um pastor aqui na nossa igreja que todo mundo já conhece, entendeu? Então eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Você pode dar um aplauso para o Senhor pela vida do pastor Erivelton? A paz de Cristo, ADVEC São Paulo, glória a Deus. Me sinto muito feliz nesta noite, uma noite de realização, e também feliz por ver aqui alguns amigos de perto, amigos de longe. Que Deus abençoe pastor Rinaldo, presbítero Renato e a família. Deus abençoe toda a família que veio lá de Arara, 180 quilômetros, para prestigiar esse dia, que de fato é uma bênção de Deus, que Deus tem dado. E principalmente agradecer a Deus, né, que é o nosso Criador, nosso pastor Christian, por essa oportunidade tão ímpar. Eu confesso aos irmãos que me sinto realmente muito, muito honrado. Eu não mereço, eu diria assim, eu não mereço, mas Deus é fiel, Deus cumpre promessas, Deus é grande, e eu posso dizer para você que o que está acontecendo aqui hoje é promessa de Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, já vou profetizar na tua vida, amém? Glória a Deus. Deus vai cumprir os teus projetos, Deus vai realizar aquilo que você tem no seu coração, porque todo projeto que você coloca na mão de Deus, Ele vai realizar, em nome de Jesus, aleluia. Quero só mostrar para você, quem lembra dessa cartelinha aqui, ó? Sabe o que é essa cartelinha aqui? Conferência da Família, janeiro de 2023, a maioria de nós estávamos aqui, nós escrevemos aqui uma lista de projetos para este ano de 2023, nós viemos aqui alguns dias adorar e glorificar a Deus, glória a Deus. Alguns irmãos estão com a sua listinha aí, e eu posso dizer para vocês, o item de número 2 da minha listinha, ele está aqui, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é maravilhoso, glória a Deus por isso, porque muitas vezes a gente tem algum projeto, mas a gente fala assim, como eu vou realizar isso? Como isso vai acontecer? Como será isto? E Deus, que é maravilhoso, Ele faz, Ele usa. As coisas foram tão rápidas, e a forma como o nosso pastor tem feito aqui, nos ajudando, equipe da mídia, eu tenho que agradecer a muita gente, pastor Cristian, pastora Daniele, pastor Gustavo, Elaine, toda a igreja do Senhor Jesus, pastores, amigos, irmãos, todos vocês, alunos da Faculdade Vitória em Cristo, todos vocês fazem parte desse projeto. E eu me sinto muito honrado aqui, servindo nesta casa, ministrando aulas aqui na IBD, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, glória a Deus. Texto muito conhecido, um texto dentro da perícope do Sermão do Monte, um texto que toca muito no nosso coração, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Deus é fiel. E aqui a gente olhando para esse texto, eu quero discorrer um pouquinho de como surgiu esse projeto e como Deus tem trabalhado. Bom, quando a gente olha, esse é fruto de um trabalho de mestrado que Deus concedeu que eu fizesse durante a pandemia. Às vezes a gente começou a pensar, na pandemia, tudo parado, as igrejas fechadas, a gente não sabia a incerteza das coisas, e onde que nós encontramos refúgio? Na palavra de Deus.
A palavra de Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus, ela tem o consolo, ela tem a resposta para as nossas inquietudes. E aqui nós temos vários textos que nós vamos discorrer, que estão dentro do Sermão do Monte, que é uma perícope maravilhosa. E aqui, olhando para esse projeto, eu comecei a discorrer vários assuntos. Muitas ideias vêm à cabeça. O que fazer? Do que falar? Tantos textos na Bíblia. Mas uma coisa me chamou a atenção. Nós, geralmente, usamos aqui o texto de Mateus capítulo 16. Melhor, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. E nós, como igreja de Jesus, como Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nós pregamos o evangelho. A Igreja Assembleia de Deus, de acordo com o IBGE, se tornou a maior igreja evangélica do Brasil. Em 2010, nós já tínhamos mais de 12 milhões de fiéis. Uma estatística muito grande. A igreja cresceu. E a igreja estava lá se desenvolvendo. Mas tem um detalhe importante. Porque dentre esses 12 milhões, se você parar para pensar, você começa a conversar com algumas pessoas aí que estão na rua, que estão afastadas da casa de Deus. Você pergunta para ela, onde você congregava? Eu era da Assembleia de Deus, eu fui de tal igreja, eu fui de tal lugar. E as pessoas, elas estão afastadas muitas vezes. E aí eu comecei a perceber que a gente deu bastante ênfase a Mateus 16, e a gente talvez não deu tanta ênfase àquilo que o pastor Silas por 2 anos consecutivos colocou como ano do discipulado, que é Mateus 28, que está escrito lá, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós temos um segundo imperativo. Quando a gente olha para o texto bíblico, tem 2 imperativos de Jesus. Primeiro, prega o evangelho. Nós temos que pregar. Isso é função, é responsabilidade da igreja pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção. Temos que continuar pregando o evangelho. Há muitas pessoas para serem alcançadas, mas não podemos negligenciar a segunda ordem de Jesus, que ele diz assim, que nós também devemos fazer discípulos. Precisamos ensinar as pessoas a continuar a obra de Jesus. Então isso me chama a atenção, porque a gente precisava reforçar o discipulado. E eu me peguei numa situação um tanto constrangedora, porque quando eu cheguei na DEVEC, o pastor sempre incentivando, vocês precisam acompanhar pessoas, precisam discipular, vocês precisam acompanhar, falar com as pessoas e tal. E eu me peguei com quase 30 anos de evangelho, e quase nunca eu estava discipulando uma pessoa. Com quase 30 anos de evangelho, isso me pegou, Deus me incomodou com isso. Então por isso eu comecei a refletir sobre isso. Como que pode eu ter tantos anos na igreja, no evangelho, professor, e eu não tenho acompanhado pessoas? Eu não tenho feito um trabalho que cada cristão precisava fazer. É uma ordem de Jesus, fazei discípulos, deixar sucessores, porque afinal de contas, amanhã quando a gente não estiver aqui, quem estará aqui? Outras pessoas estarão no nosso lugar. Nós precisamos treinar outras pessoas para assumir as nossas posições, para continuar a mensagem de Jesus. Então isso começou a me incomodar, e eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí eu quero dizer agora para vocês um pouquinho do que é essa questão do ministério de Jesus. Porque é muito interessante a gente olhar a ênfase que Jesus dava. Jesus, ele pregou, fazendo aqui uma conta rápida, se você pegar textos que falam sobre ele pregando 11 vezes, ele ensinou 66 vezes, e ele cantou um hino no dia da ceia. Olha a proporção, ensinou 66, pregou 11 e cantou uma vez. Então a ênfase que a gente dá ao ensino, a gente precisa reforçar isso. A gente precisa aumentar a quantidade de vezes que a gente ensina as pessoas, que a gente discipula pessoas, que a gente treina pessoas. Então aqui Jesus estava falando, bom, e como que era o ministério de Jesus? Jesus foi batizado, Mateus capítulo 4, quero destacar para você o versículo 23, está escrito assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em todas as sinagogas. Primeiro, o que ele fazia? Pregando o evangelho do reino. Segundo, curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Então Jesus fazia o quê? Aqui eu li, ele ensinava nas sinagogas, ministério do ensino. Ele pregava aqui para os seus discípulos e para as multidões.
e ele também curava todas as moléstias do povo. Então Jesus tinha um ministério tríplice: ele estava pregando, ele estava ensinando, e ele também estava curando enfermos. Por isso que quando a gente lê Marcos 16, está escrito que quando nós pregamos, estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Como consequência da pregação do Evangelho, saiba que o Senhor, Ele cura, Ele transforma, Ele batiza, Ele faz o milagre. O Senhor, Ele vai usar a tua vida. Você é instrumento de Deus para orar, para curar, para pregar, para fazer a obra do Senhor continuar nessa terra. Aleluia. E Jesus começou a fazer isso. E aí o texto diz que as multidões começaram a se juntar. As multidões foram se ajuntando até Jesus. E quando essas multidões se chegaram, o texto diz que chega o capítulo 5, versículo 1, Jesus sobe ao monte. Diz o texto no versículo 1: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e ele se assentou, e lá ele começou a ensiná-los dizendo. E aí começa o famoso Sermão do Monte. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas eu quero hoje destacar para você, não dá para falar sobre tudo, obviamente, por isso você vai ler o livro depois, você vai ler a Bíblia, você vai estudar um pouco mais, mas a gente vai aqui discorrer algumas coisas importantes. A primeira delas é o que é ser discípulo, porque Jesus, vendo a multidão, subiu e os seus discípulos se assentaram. Então a primeira coisa é que Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, é a primeira vez que a palavra discípulo aparece na sua Bíblia, no Novo Testamento. É a primeira referência à palavra discípulo, que ali é matetes. E o que é discípulo? Alguns hoje traduziriam discípulo como seguidor, só que eu não posso fazer isso. Por que não posso? Porque seguidor foi tão banalizado pelas redes sociais, que a gente não pode associar discípulo a seguidor. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Talvez você tenha milhares de seguidores, que você nem sequer sabe quem é essa pessoa, nem sabe o nome. Milhares de seguidores. Basta você fazer um post diferente, que desagrade o teu público, e você vê na sua rede, saiu, só diminuindo o número de seguidores. Do dia para a noite, você tinha milhares, de repente, seus seguidores caem. Outras vezes aumenta, outras vezes diminui. De acordo com o que você fala, a pessoa deixa de segui-lo ou ela começa a segui-lo. De acordo com a repercussão. Agora, discípulo de Jesus, quando recebe uma palavra diferente, vai abandonar Jesus e ir embora? Opa, calma. Discípulo de Jesus é na doença, é na dor, é no sofrimento. Faça sol, faça chuva, você está sempre aqui louvando e glorificando a Deus. Você está firme, vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, vem tudo sobre a sua vida, mas você não se abala, você permanece para sempre. Você é discípulo de Jesus, você está arraigado, você está plantado, você é servo e serva do Senhor. Aleluia. O Senhor quer que você seja resistente, resiliente a todas as intempéries da vida. Não importa o que passa, você vai continuar fiel, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome daquele que vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é discípulo? É só aquele que está arraigado? É só isso? Não, a palavra discípulo é aquele que vai seguir um mestre, para aprender com ele, para depender dele, para se tornar como seu mestre. O objetivo do discípulo não é apenas imitar. O objetivo do discípulo não é apenas olhar, não é apenas ouvir. O objetivo do discípulo é que ele está andando com Jesus, ele está seguindo Jesus e ele quer se tornar como Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para mais um texto, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11. Nós vamos estudar no próximo domingo a EBD sobre Barnabé. Então guarda aí, é só uma chamadinha, uma isca para você vir no domingo de manhã. Barnabé, ele era um homem, um crente fiel lá da cidade de Jerusalém. Ele sai da sua cidade por causa de um evangelismo, por causa de um avivamento que estava acontecendo na cidade de Antioquia. E ele, quando sai daquela cidade, ele vai
até a cidade de Antioquia. Ele vê a obra de Deus, os gentios se convertendo, as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo cheias do Espírito. Ele vê a obra de Deus crescendo numa cidade. Ele fala assim: essa obra precisa de ajuda, essa obra precisa de alguém de peso para ajudar. Então ele fala assim: me lembrei de uma pessoa, ele se chama Saulo de Tarso. Ele aceitou Jesus, Deus fez a obra na vida dele, Deus usou Ananias para falar com ele, e ele está agora esquecido lá na cidade de Tarso. O que ele faz? Ele pega o navio e vai até a cidade de Tarso, na Cilícia, hoje na Turquia. Ele encontra Saulo na cidade e fala assim: Saulo, vem comigo, temos uma grande obra para a gente trabalhar. E ele traz Saulo para a cidade de Antioquia. Quando Saulo chega, o texto diz assim: eles por 1 ano, quanto tempo? 1 ano. Em 1 ano, eles ensinaram a igreja de Jesus naquela cidade. Quanto tempo? 1 ano. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez na história da humanidade, os discípulos, que até então eram só discípulos, foram chamados de cristãos. Aleluia. Sabe o que significa? O ensino da palavra de Deus produziu mudança, entrou no coração, e aquela mudança que produziu no coração fez eles se parecerem mais e mais com Jesus. Eles se parecem com Jesus. Você se parece com Jesus. Olha para o irmão do lado e olha para ele: você se parece com Jesus, você é discípulo de Jesus, você é um cristão, você é diferente, você tem um brilho, você é sal, você é luz. Você não vai se tornar sal, você não vai se tornar luz, você já é luz, você já é sal, porque foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, não é vós sereis. Ele não disse vós um dia, depois de muito e muito e muito, ficarão parecidos. Não, ele disse vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele está falando para mim e para você. Você talvez está pensando: então quanto tempo eu vou precisar para me tornar? Não, calma aí. A igreja lá com 1 ano, eles se tornaram muito, muito, muito parecidos com Jesus, porque eles estavam recebendo a palavra de coração, recebendo, internalizando a palavra, e Deus começou a fazer a obra na vida deles, e eles agora são diferentes. Agora os discípulos são seguidores de Jesus, eles falam como Jesus, eles pensam como Jesus, eles andam como Jesus, eles fazem as coisas como Jesus. Quando Pedro, no dia que ele estava negando Jesus, Pedro estava lá disfarçado, perto da fogueira. As pessoas começam a perguntar: você é um deles, né? Ele: não sou. Você é um deles. Você fala como ele, você veste como ele, você se comporta como ele. A sua vida é diferente, porque Jesus entrou e transformou. Ainda que você queira esconder, não se pode colocar uma luz debaixo da cama, não pode esconder a luz que Deus colocou na sua vida. Você é luz, você é sal, você não pode ficar escondido. Deus quer revelar a sua vida nesse mundo de trevas. Você é luz, você não é qualquer coisa. Você precisa valorizar aquilo que Deus te deu. Você é uma pessoa diferente, especial para Deus. Você é um discípulo de Jesus. Você está seguindo o Mestre. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aqui eu quero dizer para você sobre pelo menos 2 dimensões do discipulado. Pelo menos 2. A primeira dimensão é o ato de eu, pessoalmente, individualmente, você, pessoalmente, individualmente, você seguir a Jesus. Ou seja, é a minha responsabilidade individual. Jesus falou, a salvação ela é individual. As pessoas aceitam a Cristo, se rendem aos pés de Jesus. No céu não sobe amarrado, agarrado, não sobe segurando na barra da saia da mãe. Não. Para o céu, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta do que fizer por meio do corpo, ou bem ou mal, é o que está escrito lá na questão do texto sobre as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Você dará conta de si mesmo para Deus. O pai não levará a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável por seus atos. Você individualmente segue a Jesus.
independente da circunstância. Se o seu cônjuge não quer seguir a Jesus, qual é a sua decisão? Você precisa seguir a Jesus. Ah, mas o meu pai não quer seguir a Jesus. Se seu pai não quer seguir a Jesus, a sua obrigação é seguir a Jesus. Se a sua mãe não quer seguir a Jesus, a sua obrigação é seguir a Jesus. Você precisa considerar isso. Certa vez, meu pai não era crente, minha mãe foi batizada, e eu comecei a ir para a igreja, depois aceitei Jesus. Meu pai não queria seguir Jesus. Um dia Deus falou assim: eu vou usar a tua vida para você ganhar o seu pai para Jesus. Então eu tinha que continuar andando na presença de Deus para ganhar meu pai, para ele ser crente em nome de Jesus. Então Deus tinha um propósito, Deus tinha algo para fazer. Então muitas vezes a salvação, você vai ver que a salvação é individual, e o discipulado tem uma questão individual. Você precisa seguir a Jesus. Você precisa andar com Jesus, individualmente. Cada um vai andar. Mas como que é esse andar? Porque afinal de contas, Jesus vai explicando no Evangelho. Lá em Mateus 11, versículo 28, que coisa linda. Jesus pega e fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele fala porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Jesus falou assim: vinde a mim, venham, venham. Jesus faz um convite para todos virem a ele. O convite é geral. O convite é geral. Então ele faz um convite para todos seguirem a Jesus. Mas um dia, Jesus escreveu assim, lá em Lucas 9. No meio da caminhada, Jesus falou assim: olha, não é para todo mundo talvez. A pessoa fala assim: você faz o convite, vinde a mim. Nem todos vêm. Mas olha que Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, veja, é uma decisão pessoal. Se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Primeiro, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e vem e me segue. Então é uma decisão pessoal. Não é fácil seguir a Jesus. Ninguém está falando que é fácil, porque o texto diz aqui: negue-se a si mesmo. Negue aquela vontade que você tinha de fazer as coisas que não agradavam a Deus. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue o seu eu. Deixa para trás. Mas vem e me segue. Toma a sua cruz. Toma. Mas só que tem uma coisa. Jesus falou assim: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Aleluia. E você pode ter certeza, se ele venceu, você é discípulo dele, você também vai vencer em nome de Jesus. Você também é vitorioso em nome de Jesus. Você também vai romper em nome de Jesus. Você tem que pensar assim: o teu mestre venceu. Ele carregou uma cruz tão pesada, algo que ninguém poderia carregar. Ele carregou no nosso lugar. Ele carregou no lugar de todos nós aqui, de toda a humanidade. E ele carregou, glória a Deus por isso. Essa primeira dimensão é muito importante. Mas passado mais um tempinho, a situação vai passando. Jesus está amoldando, está contando parábolas, está ensinando seus discípulos em particular, e vai recebendo revelações. Mas um dia, Jesus começou a dizer em João 6,66, ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não é digno dele. Ele fala que tem que participar da ceia, sim. Tem gente por aí dizendo na internet que não, pode ficar em casa, não precisa participar da ceia, não precisa estar ligado ao corpo. Você pode servir a Deus sem vir à igreja, você pode servir a Deus ficando desconectado. Eles falam que a ceia foi só para o passado. Ignoram todos os textos que dizem que eu preciso continuar lembrando a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós participamos da ceia, como fizemos hoje de manhã. Nós participamos da ceia e continuamos participando da ceia, reconhecendo que tudo é dele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus por isso. Para ele são todas as coisas. Então aqui ele continua. Bom, aí Jesus aperta: olha, precisa comer da minha carne, precisa beber do meu sangue, precisa viver uma vida comigo. E aí eu vou ler o versículo 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos?
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? A situação está difícil, talvez você pensou em parar, mas para quem você vai? Para onde você vai? Não, você precisa continuar servindo a Jesus. Muitas pessoas, às vezes, quando Jesus dá uma apertadinha, ele corre, ele quer correr. Não, quando eu estava lá, a coisa era tão tranquila, mas agora na igreja, a coisa está difícil. Não, continua, em nome de Jesus, avança. Você não pode parar, você não pode olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você não foi feito para parar, você não foi feito para parar, você foi feito para avançar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero fazer uma comparação para você, entre o discípulo e o seguidor, para você entender um pouquinho mais dessa diferença. Olha só o paralelo, o paradoxo entre um discípulo e um seguidor. Primeiro, o seguidor espera os pães e os peixes prontinhos, quentinhos e assados. Mas Jesus falou assim para mim e para você: vos farei pescadores de homens. Você tem que ir e pescar. Você precisa pescar, você precisa produzir, você precisa fazer a obra de Deus. Você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para pescar, você foi chamado para ganhar vidas para Jesus. Não é para ficar parado. Mas o seguidor, estou esperando, glória a Deus, chego no domingo, pãozinho quente vindo do céu, aleluia, glória a Deus. Venho na segunda da vitória, aleluia, vitória. Venho no culto da palavra, venho na EBD, venho no sobrenatural, glória a Deus por isso. Mas não é só isso, a vida cristã é além disso. A vida cristã tem muito mais que isso. Você também foi chamado para pescar, você também foi chamado para buscar. Então aqui o texto ainda fala que você, como discípulo de Jesus, você precisa fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele pregou, ele ensinou e ele curou. O que você tem que fazer? Pregar, ensinar e curar em nome de Jesus. Ele falou: eis que vos dou poder. Ele deu poder para nós. Ele falou: eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões. Vocês receberam a autoridade do céu. Você tem uma autoridade que não é da terra, ela é do céu, ela é do céu, ela não é da terra, aleluia, ela vem do céu. O que mais? O seguidor, ele luta para crescer, o seguidor quer crescer, quer aumentar a sua rede, e o discípulo, ele quer reproduzir, porque a obra de Deus, ela é reprodução. Você precisa gerar, você precisa reproduzir na obra de Deus. O seguidor, ele ganha, o discípulo se faz, ele se ganha, ele quer ganhar as coisas fáceis, mas o discípulo é ele quem faz. O seguidor entrega parte das suas finanças, o discípulo não entrega só a finança, ele entrega toda a sua vida. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem quer ser enviado pelo Senhor? Quem quer ser enviado pelo Senhor para fazer a obra dele? O Senhor diz aí, ó, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você precisa ser enviado em nome de Jesus, aleluia. O seguidor, ele precisa sempre ser estimulado. Mas o discípulo, ele levanta o ânimo dos outros, porque diz o texto que eu e você estamos aí estimulando os irmãos uns aos outros, exortando uns aos outros, consolando uns aos outros, amando uns aos outros. Nós estamos fazendo algo para que os outros também possam crescer em nome de Jesus. Você não fica só esperando, você tem iniciativa. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. O discípulo está sempre solícito a assumir responsabilidade. Ele busca o que fazer. Tem alguma coisa aí? Em que posso ajudar? Em que posso ser útil? Eis-me aqui, em que posso ser útil? Ele tem sempre a disponibilidade. O seguidor reclama e murmura, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo, aleluia. Às vezes você não concorda com alguma coisa, e é normal, como ser humano, não concordar com tudo, mas o fato é você respeitar, é você aceitar, é você falar assim: eu entendo que eu preciso obedecer. Israel perdeu tanta coisa por causa da murmuração, por causa da reclamação, reclamando de Deus.
reclamando do maná, reclamando do livramento de Deus. Mas Deus é fiel. O seguidor sempre exige que os outros o visitem, mas o discípulo é aquele que visita. Às vezes a pessoa nunca visita ninguém e reclama que os outros não visitam ele. Mas você já fez a visita para alguém? Então é recíproco. Nós também precisamos visitar os nossos irmãos, sim, nas suas enfermidades. Mas aqui o discípulo, ele é solícito. O seguidor senta para adorar, o discípulo anda adorando. Aonde ele vai, ele está adorando. No carro ele está adorando, no elevador ele está adorando. Em todo lugar que ele vai, ele está adorando, porque ele é discípulo. Discípulo do Senhor, ele adora, ele louva, ele exalta, ele engrandece. Ele diz que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é maravilhoso. Aleluia! Esse é o discípulo de Jesus. O seguidor, ele espera um avivamento, está sentado, esperando. Senhor, manda um avivamento. O discípulo, ele é parte do avivamento. Você é parte desse avivamento. Deus quer usar a sua vida nesse avivamento. Você é parte disso, você não pode se excluir. Você não é espectador, você é participante. Aleluia, glória a Deus. O seguidor está sempre dizendo, talvez, quem sabe, talvez dá. O discípulo diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me envia, me envia. Agora, como é que a pessoa pode tornar-se discípulo de Jesus? Como é que isso acontece? Eu quero ser discípulo, como é que é? Faz uma inscrição, aponta para o QR Code e vira discípulo? Não, como é que vira discípulo? Primeiro passo é reconhecer Jesus como seu Salvador. E vocês já fizeram isso, glória a Deus. Você já reconheceu que Ele é seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. O que mais? Você precisa ler a palavra, porque antes os discípulos não tinham que ler. Talvez eles só tinham o Antigo Testamento, que era restrito a dentro da sinagoga, não podia levar a Bíblia para casa. Mas hoje você tem a Bíblia inteira, os 66 livros na sua casa. Você pode meditar a palavra de Deus dentro da sua casa. Você pode crescer e ouvir Deus falando com você. E aí você vai lendo a palavra, você vai ouvindo a palavra sendo pregada, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, e ao ouvir, a fé é produzida. Quantas vezes você ouve um testemunho? A pessoa cantando, eu passava por essa situação, por essa, e Jesus operou na minha vida. Isso gera fé. O que acontecia na época dos discípulos lá de Jesus? O Novo Testamento ainda não estava escrito, mas um contava o testemunho para o outro, que contava para o outro, que contava para o outro, e quando você via, o povo vinha todos para ouvir Jesus falar, e ali o milagre acontecia. Conta o que Jesus está fazendo na sua vida, conta para os outros o que Jesus tem feito na sua vida, conta para os outros aquilo que Jesus fez na sua vida, aleluia. E o que mais você precisa fazer? Você precisa praticar, porque só ler e só ouvir, é como Tiago disse, ouvinte esquecido, que não pratica, a palavra entra aqui e sai ali. Não, o discípulo de Jesus, ele imita Jesus, ele ouve, ele lê, ele busca, ele pratica, ele vive o Evangelho. E é isso que Jesus falou no Sermão do Monte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E aí correram os rios, assopraram ventos e vieram contra aquela casa, mas ela continuou de pé, porque ela está fundamentada na rocha, nesta rocha gloriosa, ela está fundamentada na rocha. Mas aquele que construiu na areia, que ouviu e não praticou, diz o texto, assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a areia. E correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi muito grande a sua ruína. Então que nós continuemos ouvindo a palavra e praticando na nossa vida. Ouvindo a palavra e colocando em prática na nossa vida. Agora, onde que você vai encontrar o que você precisa para praticar e para viver o que Jesus quer? Aonde que está? Ela está aqui, ó. O que Jesus quer ensinar está aqui.
Está na palavra, está na palavra. O que Jesus quer que você faça, está aqui. Se quer saber a vontade de Deus, está aqui. A vontade de Deus está aqui. Mas deixa eu te dar um resumo, uma pista. Tem um jeito de fazer isso um pouquinho mais resumido no discipulado? Vou te dar um resuminho de 3 capítulos. Mateus 5, 6 e 7. Jesus pega a essência do ensino do Antigo Testamento, a essência do que tem que ser praticado e vivido. Ele consolida, ele condensa em 3 capítulos, quando ele está lá em cima do monte, quando ele está ensinando os seus discípulos, quando ele está falando com os seus discípulos, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Mas não parou só nos bem-aventurados, ele seguiu. Eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Mas não parou só no eu porém vos digo. E Jesus continua, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. E Jesus continua, ele vai perpassando as áreas da nossa vida. E eu vou destacar para você daqui a pouquinho quais são essas áreas que ele está destacando. Mas uma pista é, aonde você encontra esse ensino consolidado, resumido, no Sermão do Monte. Você precisa só ler o Sermão do Monte? Não, de forma alguma, a Bíblia toda. Mas aqui você tem uma essência do que Jesus quis ensinar para os seus discípulos. Ali Jesus deu a essência do ensino. E aí Jesus começou a falar para você, só para você ter uma ideia. Ele, quando fala das bem-aventuranças, ele fala do caráter dos discípulos. Ele fala que eles são pobres de espírito. Ou seja, eles dependem 100% de Deus. Eu e você somos dependentes de Deus. Eu e você somos dependentes do Senhor. Ele fala que os discípulos, eles têm um caráter de que eles não vão buscar a vingança. Que o discípulo é aquele que chora. O discípulo é aquele que ora. O discípulo é aquele que tem uma vida de misericórdia. Ele é uma vida de misericordioso. E Jesus vai dizendo qual é o caráter do discípulo que ele espera. Então quando você lê as bem-aventuranças, é o que você espera. Que Jesus espera do nosso caráter, do nosso jeito de ser, que a gente precisa realizar. Como é o discípulo de Jesus? Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Ele disse como que ele quer que a gente seja. O que mais que ele falou? Ele falou como ser feliz apesar das adversidades. Porque ele está falando de pessoas que sofrem, de pessoas que estão chorando, de pessoas que é uma contracultura. Aparentemente você fala assim, uma pessoa que está chorando está feliz por um acaso? Em geral, só se for choro de alegria, mas o texto ali, ele está falando daquele que está chorando por uma questão de uma tristeza, mas que mesmo assim, para Deus, ele é feliz, ele é mais do que feliz, ele tem algo superior, porque ele tem Jesus na sua vida, aleluia. Ele fala que a gente precisa influenciar positivamente as pessoas, sendo sal e sendo luz, influenciar as pessoas que estão perto de nós, como sal. Na comunidade ali é quem está perto. Mas como luz, a luz você pode enxergá-la de longe. Então você também tem que influenciar de longe, como um astro. Porque diz Paulo que nós estamos aqui como astros no mundo. Há uma referência, você é um sinal, você é um farol, você oferece direção, aleluia. O cristão oferece direção. Quantas pessoas chegam em você e falam assim, me dá um conselho? A pessoa mal te conhece às vezes, mas ela está vendo a luz de Jesus na sua vida, e você é referência para ela, e ela começa a pedir conselho, e você tem uma oportunidade de falar de Jesus para ela. Então você como luz, você influencia à distância, como sal você influencia perto. Você também, Jesus falou aqui, sobre o valor das escrituras. Ele pegou o Antigo Testamento, a lei, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir, ele veio mostrar que a lei se cumpre nele, ele é o Senhor, que satisfaz todo o requisito da lei. A lei falava de Jesus. A palavra de Deus do Antigo Testamento mostra que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é aquele que deveria vir, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que está em Isaías 9, o conselheiro maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é Ele. O Antigo Testamento aponta para Jesus, e Jesus aqui está falando, Ele manda a gente valorizar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não devem ser desvalorizadas. Antigo e Novo Testamento são úteis para a nossa vida. Aí ele pega e fala assim, como interpretar corretamente a lei.
Tanta gente distorcendo a lei de Deus. As pessoas pegavam o mandamento, faziam o mandamento torcido. Aí Jesus fala assim: vocês ouviram o que disseram eles, eu porém vos digo. Não é assim que você vai fazer. Você vai fazer diferente, porque no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quem tem o coração lavado e remido pelo sangue de Jesus, é diferente. Você não vai odiar o seu inimigo, você vai amar o seu inimigo. Você não vai falar mal do seu inimigo, você vai orar por ele. Você vai pôr a mão na cabeça dele. Você vai convidar ele para almoçar com você na mesa, perante os teus inimigos. É como diz o Salmo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele disse que ele habitaria onde? Na casa do Senhor, todos os dias da sua vida. Então você precisa sim ouvir o ensinamento de Jesus. Ele também fala sobre os nossos sentimentos, inclusive os mais sombrios. Como assim sentimento sombrio? O ódio, a ira. Sobre o encolerizar-se, Jesus fala ali. Olha, quando você ficar muito nervoso, mede as suas palavras. Não chama o irmão de raca, senão você vai ser julgado. Não chama ele de idiota, de tolo, de ignorante. Às vezes parecem palavras tão simples no nosso idioma, né? Mas raca era muito, muito ruim. Era uma coisa assim, ó: eu cuspo em você, eu te desprezo, seu miserável. Sabe, uma coisa muito, muito absurda. Então, quando a gente olha para esse texto, Jesus está falando assim: olha, até para falar com uma pessoa que te irrita, você tem que pensar para falar. Irmão, e é fácil fazer isso que Jesus falou? Quem está dizendo que é fácil, irmão? Jesus está falando como que a gente tem que agir. E aí ele continua. O que mais ele ensina aqui? Ele ensina o seguinte: toma cuidado com esses sentimentos tóxicos, essas coisas que se prejudicam, o ódio vai tomando conta. E aí ele fala assim: então nós precisamos perdoar e aprender a ter a reconciliação. Então reconcilia, olha, acerta isso que está errado. O que mais que ele ensina? Ele ensina como lidar com a família, principalmente preservando o casamento. Fala contra o divórcio e contra o adultério. Então ele está falando: preserve a sua família, cuide da sua família. A família é um patrimônio. Você precisa cuidar daquilo que Deus fez. Deus fez certo, Deus fez correto. Então você precisa cuidar da família. Ele está falando aqui também da família. O que mais que ele falou? Ele falou que a pessoa precisa ser responsável, honrando seus compromissos. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Crente falou, está falado. E aí? Crente precisa ter palavra. Então quando a gente olha, ele está falando, olha assim, quantas coisas Jesus foi falando. Ele falou assim que olha, como que a gente vai lidar com aquelas pessoas que se opõem a nós? Aquelas pessoas que lutam contra nós, os nossos inimigos, que querem obrigar a gente a fazer certas coisas, como no Império Romano, obrigar você a caminhar uma milha. Aí Jesus fala: anda duas. Mas Senhor, uma já é ruim, vou ter que andar duas? É duas. Faça diferente. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você recebeu o Senhor Jesus e é diferente. Aleluia. Ele vai falar também como lidar com a sua vida financeira. Tem Mamon e tem o Senhor. Não troque Deus pelas riquezas. Não valorize demais as riquezas esquecendo-se de Deus. Nós estávamos estudando na teologia essa semana que o livro de Eclesiastes é lido numa das festas judaicas mais importantes. Aí você fala assim: mas por que ler o livro de Eclesiastes justo no 8º dia da Páscoa? Um dos dias mais felizes, libertação, glória a Deus, aleluia. E olha qual é a resposta. Você precisa ler ele nessa festa, depois que as coisas produziram, que tudo deu bem, que tudo deu certo, que você está prosperando, você teve as colheitas, está tudo dando certo na tua vida, porque quando está tudo dando certo, é fácil de você esquecer de Deus. Então na hora que você está pensando em esquecer de Deus, volta, consciência, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Lembra do Senhor na hora, quando você pensar, Salomão ali está no momento mais difícil da sua vida, desiludido com tudo, porque ele teve muita riqueza, muita sabedoria, tanta coisa ele recebeu, mas o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Salomão, ele pega
e se perdeu, mas um dia ele reconheceu que o Senhor era o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele reconheceu. E aqui ele vai continuando. Ele falou da vida financeira. Jesus falou como lidar com a ansiedade. Será que tem alguém, gente, ansioso aqui? Será que tem alguém ansioso aqui nessa noite? Que está passando ansiedade? Amanhã tem que fazer isso, terça tem que fazer aquilo, semana que vem, no sábado tem a inauguração, mas primeiro da inauguração tem que fazer isso, e tal. A pessoa está até assim, faltando ar, de tão afobado que ela está. A pessoa não consegue lidar com a ansiedade, um excesso de futuro, de preocupação, o que vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui 3 anos. Irmãos, calma. Jesus falou: não se aquiete com isso, fica tranquilo, observe os lírios do campo. Olha Jesus, que linguagem mais linda. Observe os lírios do campo, eles não trabalham, não ficam. Olha lá, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Olha, observa as aves do céu, olha para elas. Jesus fala para você: presta atenção nas coisas mais simples dessa vida, presta atenção, você não precisa ficar ansioso, porque o Senhor vai cuidar de você. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Busca, glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor Jesus. Jesus ensinou a gente como lidar com o Pai. Como lidar com o Pai? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Aí ele vai desenvolvendo que nós devemos ter um relacionamento com o Pai, que o Pai sabe dar boas coisas aos filhos, e ele vai desenvolvendo. Ele falou para a gente tomar cuidado com os falsos mestres. Ele falou para a gente ter a nossa vida fundamentada na palavra. Bom, tudo isso ele falou é coisa que eu e você podemos fazer individualmente, nós individualmente, o nosso ato de seguir a Jesus. E a segunda dimensão, que é levar os outros a seguir Jesus. Como é que é isso? A segunda dimensão, eu e você levar outras pessoas para seguir Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para André. Quem foi André? Aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, Jesus chama Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos. Mas sabe que coisa mais interessante? Você sempre, quando olhar, você vai falar assim: eu sei quem foi Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E André? Quem era André? André, lá em João 1, versículo 40, está escrito assim: Jesus foi ser batizado por João Batista. Jesus chegou, João Batista falou: não sou digno de te batizar. Eu é que sou digno, eu preciso ir a ti, você vem a mim? Não, eu não sou digno. Aí o que acontece? Jesus fala: pode batizar, precisa cumprir-se a justiça de Deus. Muito bem. O texto de João diz assim: no outro dia, 2 discípulos de João estão junto com João, e Jesus passa. Jesus já está batizado. No dia seguinte do batismo de Jesus, João fala assim para aqueles dois: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sabe o que aconteceu? O André, está escrito aqui que ele ouviu. João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele. Aí o texto diz que ele foi correndo e falou para Pedro: Pedro, encontrei o Messias, vamos. E ele levou Pedro para Jesus. Você não sabe o que André fez, mas você sabe o que Pedro fez. Olha só, André é quase um anônimo na Bíblia, é quase um anônimo. Você quase não vê um livro escrito por André, você não vê o que André fez, que igreja ele fundou, como ele foi o seu ministério, mas uma coisa André fazia: ele levava pessoas para Jesus. Ele levava pessoas para Jesus. Ele não sabia pregar, mas ele levava pessoas para Jesus. Ele não sabia ensinar, mas ele levava as pessoas para quem sabia ensinar. Ele não sabia cantar, mas ele levava para quem sabia cantar. Ele resolvia o problema. A segunda coisa que ele fez, sabe quem foi? A pessoa que ele levou para Jesus se tornou o grande apóstolo Pedro. Simplesmente o Pedro. Talvez você fale assim: mas eu sou tão pequenininho.
Mas saiba que Deus quer usar você para trazer pessoas para Jesus. E essa pessoa talvez Deus vai soprar e ela vai ser muito mais influente que você. Não importa, porque Deus está usando a tua vida. Aleluia. Levar as pessoas para seguir Jesus. Você fala assim: eu não tenho o dom da oratória, eu não sei pregar. Não importa, você sabe convidar. Olha, você sabe preencher o nome de uma pessoa, falar que está orando por ela e colocar aqui no 1 por 1. Você sabe. E quem sabe essa pessoa já veio aqui, já aceitou Jesus, porque você colocou o nome dela aqui, você está orando, você avisou ela, você está fazendo uma obra. Você fala assim: mas eu não sei pregar, mas sabe colocar o nome aqui. Traz as pessoas para Jesus. A segunda vez que André apareceu foi a seguinte: André aparece, Jesus precisa multiplicar os pães. Interessante isso. Mas cadê? Vai multiplicar o quê? O lugar era deserto. Onde tem pão? O Felipe ficou: Senhor, não tem dinheiro. Olha, Senhor, se fosse comprar tanto, como que eu vou comprar e resolver isso? O Felipe estava no financeiro, na tesouraria. O Felipe fez as contas: Senhor, não dá, não tem como. Enquanto o Felipe está falando que não dá, o André está no meio da multidão. Deixa eu ver. Achei um ali. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E o André vai lá, pega o menino e traz. E ele traz o menino para Jesus. Traz ele para quem? Para Jesus. Ele não sabia fazer, ele não sabia multiplicar, ele não sabia pregar, mas ele trouxe para quem sabia, nas mãos de Jesus. E Jesus fez o milagre. E Jesus multiplicou 5, aleluia, para mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Veja, não importa, você não sabe, não se importe com isso. Faça o que você pode fazer como discípulo de Jesus. Primeiro é a sua parte, siga Jesus, aleluia. Segundo, traga as pessoas para Jesus. E agora eu quero convidar você a ficar em pé, aleluia, glória a Jesus. Porque eu quero que você me ajude agora. Eu quero que você me ajude com um detalhe muito importante. Eu não sei quem veio aqui, quem chegou aqui hoje, que precisa tomar uma decisão. Eu não sei que decisão essa pessoa está aqui, chegou aqui. Talvez você convidou essa pessoa para vir aqui hoje. E eu quero que você seja um André agora. Que você me ajude nessa noite. Nós aqui vamos orar, vamos interceder. Mas não podemos terminar aqui. Eu sei que a maioria aqui já segue Jesus. A maioria aqui já é discípulo de Jesus. Mas você pode fazer algo mais para Jesus. Deus quer que você seja um discípulo mais ativo na sua obra. Você como discípulo mais ativo, quem sabe você chegou aqui, você convidou alguém para vir aqui nesse culto nessa noite. E mais pessoas precisam seguir Jesus. Muito mais pessoas precisam seguir Jesus. Nós precisamos ganhar esta cidade para Jesus. Então eu quero agora, nesse momento, fazer um convite para 2 classes de pessoas. A primeira é aquele que já seguiu Jesus. Um dia já ouviu esse evangelho, já seguiu Jesus, começou essa caminhada, começou a caminhar com Jesus, mas por algum motivo você parou no meio da caminhada. Por algum motivo você deu uma pausa. Você estava andando, você estava caminhando, você estava a passos seguindo o caminho de Jesus, mas de repente alguma tristeza, alguma dor, alguma luta fez você parar. Então nessa noite eu quero convidar você que estava parado, que já seguiu Jesus um dia, que você continue a sua caminhada hoje, que você volte a caminhar com Jesus, que você volte a trilhar esse caminho glorioso. E eu queria fazer essa pergunta. Os irmãos fecham os olhos, ora a igreja do Senhor. E eu quero que você que estava afastado, parado, estacionado, dê um sinal com a sua mão. Eu quero ver a sua mão. Aleluia, estou vendo uma mão. Aleluia, ok. Glória a Jesus. Há alguém aqui nessa noite que quer voltar aqui para Jesus? Quer voltar a caminhar, a dar esses passos gloriosos com Jesus? Eu quero te conhecer. A igreja do Senhor Jesus vai orar por você. Nós vamos orar. Você vai sentir a graça de Deus para continuar essa caminhada, essa jornada. Glória a Deus.
Alguém que quer caminhar com Jesus, que estava afastado, parado. Glória a Deus. Dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Louva o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar uma segunda classe de pessoas, que é aquele que talvez nunca tenha tomado essa decisão de seguir a Jesus. Talvez alguém que nunca tomou essa decisão de um dia caminhar com Jesus. Eu quero saber se você está aqui. Dê um sinal com a sua mão. Deixa eu te ver, te conhecer. Há alguém que chegou aqui a convite? Algum irmão André que está conhecendo aí, que olha aí do lado e percebe? Fala com ele: eu vou com você lá na frente, eu vou orar por você, eu vou com você, eu te acompanho. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Ele, tornar-se um discípulo dele nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Dê um sinal com a sua mão. Por que a gente insiste? Porque a gente sabe que essa é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil de se tomar, porque afinal de contas Jesus disse para você negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Mas eu quero dizer que você tem um caminho glorioso. Com Jesus no seu barco, com Jesus na sua vida, você vai mais longe. Você vai mais longe. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Glória a Jesus. Pode cantar, pastor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Estenda sua mão aqui para frente, vamos orar por essa pessoa maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha, que hoje tem um encontro poderoso com o Senhor, que ela possa continuar servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Aê, faz festa. Leva ela ali para ela ganhar o livro, tá? Para ela ganhar o presente ali, depois ela volta. Pode caminhar com ela para lá. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, que bênção, né, gente? Ó, rapidamente, ainda de pé, quantos estão abençoados com essa palavra maravilhosa que foi ministrada aqui pela vida do pastor Erivelto? Cadê o livro, pastor Erivelto? Traz aqui o livro para mim, tá? Assim que terminar o culto, o pastor Erivelto vai estar lá, e ele diz para mim: pastor, se 1.500 pessoas quiserem uma cópia assinada, eu vou assinar. Se 1.500 pessoas quiserem tirar uma foto comigo, eu vou tirar foto com todo mundo. Tá certo? Então nós vamos realizar o desejo do coração dele. Tá certo? Você vai passar lá, você vai honrar, que é um pastor aqui da nossa igreja, tá certo? Então você vai honrar e vai passar lá, que você vai ser abençoado. Tá bem aqui na saída, aproveita, né? Não tá pronto ainda, que nós estamos fazendo uma reforma ali no bistrô. Quem passou por ali, viu ou não? Tem gente que passou lá: não vi nada não, pastor, que é tão desatento, né? Você deve ser daqueles que a sua esposa muda tudo de lugar em casa, você chega, nem vê, né? Nós estamos arrumando ali, vai ficar bonito demais aquele bistrô ali, tá? Não está pronto ainda não. Vai ter Wi-Fi de graça ali que eu vou colocar. Na hora do culto é desligado. É que eu também não vou fazer isso para vocês
Na hora do culto desliga. Mas por que eu vou colocar? Se você quiser chegar mais cedo, antes do culto, numa segunda-feira da Vitória, vir trabalhar e quer usar aquela área ali, vai ter Wi-Fi de graça ali para você, antes e depois do culto. Ah, você precisa encontrar com alguém para fazer uma reunião, pode vir fazer ali, eu vou liberar o Wi-Fi. Aproveita e evangeliza, fala com a pessoa, a gente faz a reunião e você fica para o culto. Tá certo? Vai ter ali, nós vamos ter lugar até de carregar telefone. Vou quebrar seu galho, olha como é que eu estou bonzinho. Vou colocar ponto de carregar celular, né? Tem gente que vai ser membro aqui da igreja só por causa disso. Por que você veio para a igreja? Tem lugar para carregar o celular. Tá certo? Vou colocar lá na área do não está pronto ainda não, mas vai ficar. Tá certo? Vai ficar bonito para a glória de Deus. Deixa minha esposa dar uma aviso aqui do trabalho das mulheres. Rapidamente, daqui a pouco eu encerro com você aqui. Ainda de pé, tá? Nós temos 2 minutinhos, por favor. Eita glória, será que você pode dar um aplauso ao Senhor por essa noite tão maravilhosa? Parabéns, pastor Erivelto, pelo livro escrito. Com certeza eu vou ler e vou ser abençoada. E eu quero reforçar, gente, eu sou cantora da época que tinha CD ainda, tá? A gente gravava CD, levava malas e malas pesadas para a igreja, para abençoar os irmãos e ser abençoado também. Então eu sei quanto custa um trabalho. Não só, né, o peso de você levar caixas e caixas e malas para casa, mas o tempo que você investe, né? Tempo da família que você às vezes deixa de levar um filho, a filha para brincar, deixa de fazer alguma coisa para poder escrever e abençoar outras pessoas. Então eu quero reforçar, compre para você, eu vou ser mais ousada, compre para o seu amigo também e leve de presente essa semana, abençoe alguém com essa obra de arte.